Olá. Bom, a pedido da minha amiga Adriele, pro quadro do canal dela Viajando por Aí, eu vim trazer um relato para trazer informação, agregar conteúdo e um parecer sobre como foi minha viagem, quais foram os motivos que eu aprendi, quais foram as mudanças na minha vida. Para começar, vou me apresentar. Meu nome é Pedro Banietti, eu tenho 19 anos, viajei tem um ano, tá fazendo um ano agora. Sou de Sorocaba, da mesma cidade da Adri, que a Adri mora há muito tempo, hoje ela não mora mais. Vou trazer um relato um pouquinho de como foi viajar, como foi fazer esse mochilão. Bom, eu sempre gostei muito de viajar, sempre tive o sonho de ir para a Europa, foi algo que eu quis muito, principalmente por causa dos museus. Sempre foi algo que eu queria muito, muito conhecer. Os pontos turísticos, a gente vê em filme, via nos livros de história, então eu sempre queria ter conhecimento e ter essa oportunidade de viajar para lá. A Adri viajou para a Europa, fez um mochilão, fez um Eurotrip, e quando eu vi, achei muito legal, muito interessante. Só que na minha cabeça era algo muito remoto, era algo que seria extremamente caro, que não teria nem chance de eu fazer. Eu falei, não vou nem pensar, porque eu tinha 17, né? E eu falei, não vou fazer. Fiz 18 anos e comecei a pensar na viagem, assim, nas coisas que ela tinha falado. Ela fez bastante vídeo de conteúdo. E pensei, falar, será que é viável? Fui conversar com ela, ela me falou algumas dicas, conversou, e eu comecei a pesquisar muito, e tinham cidades que eu tinha em mente que eu queria conhecer, que era Paris, porque eu tinha um sonho de conhecer a cidade, Berlim, porque eu faço engenharia de controle de automação na Unesp aqui de Sorocaba, e eu queria conhecer Berlim, né, a Alemanha, porque é um dos lugares que eu penso em trabalhar. E daí eu coloquei esses dois lugares em mente, pensei em alguns dias. E quando você começa a montar e ver que o custo mais alto da viagem é realmente a passagem aérea para ir para lá, depois tudo acaba ficando mais amortizado, mais barato, vamos dizer assim, você começa a aumentar o prazo e da viagem, começa a aumentar as coisas que você vai querer fazer. E eu coloquei mais dois destinos. Eu coloquei Madrid, Berlim, já falei, Amsterdã e Paris. Então eu foquei nesses quatro destinos. Como falei, minha ideia inicial era conhecimento, era exercitar inglês também, que é algo que eu fiquei 25 dias. Eu fui do dia 25 de junho e voltei dia 19 de julho de 2019. Então, eu tava com 18 anos ainda, foi uma experiência incrível. Eu tinha acabado de fazer 18, então foi bem legal conhecer, aprender muito. Como eu falei, o inglês, treinar, que é algo que a gente aprende, faz curso de idiomas, mas é essencial ter essa oportunidade de se virar. E eu fui sozinho, fiquei mais ou menos 25 dias sozinho, e foi uma experiência única. Foi o que a Adriele falou, ela sempre falou desde o início, quando você for sozinho é outra história, você aprende o diferente, você se vira, você perde o medo, você fala quantos idiomas der na telha para você se virar, e é realmente isso, você conversa, você dá os seus pulos. Bom, como eu comecei a planejar? Como eu falei, comecei a falar com a Adri, eu comecei a pensar, vi que ela tinha ido para uns hostels, falei, é uma oportunidade, uma situação mais barata, que hotel é fora de cogitação para um mochilão, para uma Eurotrip, ainda mais a quantidade de dias, ia ficar muito caro. E daí eu fui ver passagem aérea, eu fui em junho e julho, então é uma época de demanda mais alta, é verão na Europa, e consegui passagens por um preço muito bom. Eu lembro que eu fui pela Air Europa, paguei por em torno de 3 mil reais mais ou menos na passagem. A passagem era direta, esse era algo que eu queria. Eu falei, eu tô sozinho, não quero ter o risco de ter bagagem extraviada, ou eu entrar num lugar e ter problema para achar o avião, ou perder o voo. Falei, não, quero ir voo direto e eu me viro lá na Europa. Cheguei, fiz isso, e como comecei a programar? Eu fui ver quais eram os destinos mais caros primeiro, e de cara vi que Paris era muito caro, e Amsterdã também. O destino mais barato era Madrid e Berlim. Então eu fui fazendo a viagem do mais barato para o mais caro. Então eu fui para Madrid primeiro, depois fui para Berlim, depois fui para Amsterdã e para Paris, tá? Para poder no final da viagem estar no destino mais caro, porque eu falei, vou conseguir me controlar melhor nas cidades mais baratas primeiro, vou ter um controle melhor do dinheiro, e no final eu tô com aquela grana, eu tenho que me virar com aquilo. Para planejar nas cidades, fui colocando limites de preços. E assim, em destinos, por exemplo, em Madrid, eu fiquei num hostel chamado Generator. É uma rede de hostels na Europa, acho que no mundo. É muito bom, muito bom. O hostel é novo, as camas são ótimas, os serviços são
perfeitos, tem uns lounges, assim, muito legais, tem piscina, então você consegue socializar muito bem, porque assim, a ideia, gente, de ir pro hostel não é tipo, vou dormir agora, é você pegar e aproveitar a cidade, à noite você volta, socializar com as pessoas, fazer amizade, e você tem que fazer, porque você tá sozinho, não que você não vá fazer nada sozinho, mas é interessante você sair, tem gente que conhece outros lugares, e isso foi muito importante pra mim, porque se eu tivesse mais um amigo, eu ia fazer as coisas com meu amigo. Agora, se eu estiver sozinho, eu vou ter que dar meus pulos, conhecer gente nova. Isso foi bem interessante. Bom, então em Madrid eu fiquei no hostel Generator. Foi muito bom mesmo. Foi o melhor hostel que eu fiquei na Europa inteira. E o preço foram para 5 diárias, R$ 500, se eu não me engano. Então foi 3 mil de passagem, 500 no primeiro hostel. Daí, no hostel de Berlim, eu peguei uma rede chamada 180. Foi muito interessante também, um pouco uma pegada mais simples do que o Generator, mas muito bom. Muito bem localizado também. Ficava na praça principal de Berlim, chamada Alexanderplatz. O de Madrid ficava numa região central muito bom, o Generator, né? E daí os mais caros, que seria o Amsterdã, que eu fui num hostel chamado Wow, é uma rede de hostel também. E esse já era bem afastado para conseguir um preço bom. Eu não lembro direito quanto que foi esse, mas acho que fica em torno de R$ 600, 3 ou 4 diárias, R$ 600. Pior que eu fiquei foi em Paris, que eu fiquei que foi no mesmo que a Dri ficou no mochilão dela, ela tinha falado para mim. E é um hostel muito simples mesmo. Esse realmente é para dormir e acorda cedo e vai embora. Vai fazer suas coisas. É uma experiência interessante também. Tive alguns probleminhas lá com parte de organização por parte deles, mas foi o único hostel na Europa. O resto é tudo muito organizado. Melhor que hotel. Eu tenho amigos que viajaram, inclusive familiares, minha mãe e meu padrasto, que foram para uns destinos iguais aos meus. E em hotel eles passaram mais problemas do que eu passei em hostel. Em hostel foi sempre muito tranquilo. A gente tem aquela coisa com segurança, né? Brasileiro tem de desconfiar muito. Guarda o dinheiro Nossa, eu lembro que eu guardava com cadeado, mais um cadeado, dormia com dinheiro para não ter o perigo de roubarem. Mas nunca acontece. Você vê que os gringos, eles estão dormindo com dinheiro, eles largam em cima da mesa documento. É uma realidade totalmente diferente da nossa, mas é como a gente foi criado e é como a gente vive. Então é uma segurança que a gente tem a mais. Bom, o planejamento. Fiz as escolhas dos hostels nas datas que eu tinha feito. Fui pensando em situações para cada hotel, para cada cidade. Paris era uma cidade que eu queria ficar uma semana. Paris, se não me engano, o hostel acho que foi 980 para 7 dias. Foi um preço bom também, mas ele era em Bastille. É um bairro um pouco afastado também. Mas assim, sempre tem uma opção. Você sempre consegue chegar no centro de forma fácil. Todos os lugares. Mas assim, o planejamento foi muito focado em como eu podia aproveitar tudo que eu queria aproveitar e economizar. Então eu conversei muito com a Adriele, muito. Eu falei, Adri, eu quero fazer isso, quero gastar até quanto? Eu lembro que eu tinha colocado na minha cabeça gastar até R$ 15 mil no total, então eu já tinha gastado 3 com a passagem, já tinha gastado uns 2 com hostel, pra ficar todo esse tempo. E eu falei, uns R$ 2 mil, então eu já tinha gastado 5 mil, então eu tinha 10 mil para fazer transporte, para andar entre as cidades, né? Eu queria fazer passeios em outras cidades, eu queria comprar algumas coisas e comida. Então, o que eu fiz nisso? O euro, quando eu fui, estava 4,7 mais ou menos. Então, estava bem caro. Então, eu levei mais ou menos uns 2 mil e poucos euros na minha mão, mais ou menos isso na conta. Acho que eram 2.300. Então, eu fui com isso e fui aproveitando. O meu planejamento focou em aproveitar, então eu chegava, pensei nas cidades, em Madrid, eu pesquisei tudo que tinha na cidade, eu queria conhecer uma cidade que é muito próxima de Madrid, chamada Toledo, muito bonita, cidade medieval. São passeios que não tem quase custo, porque o único custo que eu tinha era de transporte, e em Madrid eu pagava 7 euros num trem-bala, então eu chegava lá em 20 minutos, alimentação muito barata, mas assim, todo o planejamento de alimentação eu fazia como? Em cada destino eu podia comer num restaurante melhor pelo menos uma vez, para conhecer um pouco mais da gastronomia local, mas assim, tudo que era nos países, assim, na comida rotineira, eu comia coisas baratas, eu comia fast food, eu comia comida de supermercado, eu comia aqueles mercadinhos, eu comprava muita comida fácil de comer, porque você vê que você indo para museu e na correria do dia a dia,
lá na viagem, você não falava, não vou sentar para comer 2 horas. Não, você fazia um lanche rápido e já estava em outra atração. Então, Madrid eu quis ir no Museu do Prado, que é muito bonito. Tem o Museu Reina Sofia, que é muito bonito também. Tem um museu que eu acabei descobrindo, chamado Museu Serralbo, que retrata um pouquinho da situação das classes sociais no século XIX ou XVIII, eu não tenho certeza, mas muito bonito. Toda a arquitetura de Madrid tem as ruas principais lá do centro, tinha até a própria Primark, que é uma loja gigante, que tem 5 andares, e todo mundo fala, mesmo sendo um passeio um pouco mais voltado para o consumo, era interessante para você conhecer, fazer algo diferente. Tem o Mercado Central, que é muito legal, ele tem uma arquitetura totalmente diferente. Então, assim, foi tudo que eu fui aproveitando. Então, um dia eu fui para Toledo, fiquei o dia inteiro em Toledo. Outro dia eu fui para o Museu Reina Sofia. Outro dia eu fui para o Museu Del Prado. Então, cada dia eu aproveitando alguma situação diferente. Os museus eram com preços interessantes, sempre em torno de 9, 8 euros. E isso fazia a viagem ficar num preço muito legal. Eu comia... tem uma praça central que eu sempre comia, porque comida de rua é muito mais barato. Eu comia frutos do mar, mas sempre em rua. Pratos típicos, mas na rua. Tem uma chocolateria muito famosa, se chama San Gines. Fui com as amizades que eu fiz no hostel. Então, sempre uma experiência diferente, sabe? Você sempre tem situações novas. E assim, você tem que, na minha visão, você planeja quais lugares você quer ir. Por exemplo, eu quero ir para 4 museus em Madrid. Você planeja, divide eles no dia. E conforme vai no dia, você vai fazendo situações novas. Você vai conhecer a cidade. Tinha dia que eu tirava só para conhecer a cidade. Isso eu acho que é uma recomendação. Eu tirava sempre o primeiro dia para conhecer a cidade. Eu falava, hoje eu vou só andar, conhecer os bairros, porque você sabe onde fica metrô. Se você errar, você não perde nada. Então, nunca marcava, por exemplo, o primeiro museu com horário marcado no primeiro dia. Marcava no dia seguinte, eu chegava, me habituava, conhecia o ambiente, como funcionava para comprar algumas coisas, alimentação, onde era um lugar bom para comer, um lugar bom para você precisasse comprar alguma roupa, alguma coisa assim. Era essas primeiras coisas que eu procurava. Eu estava numa época muito quente, tanto é que eu peguei uma amplitude térmica muito grande também. Peguei 47 graus em Madrid, mas também cheguei a pegar 9 em Berlim, que foi meu segundo destino. Então, foi algo que foi bem interessante nessa viagem. Para Berlim, eu foquei em alguns museus e principalmente voltado para a área tecnológica, por causa do meu curso, Engenharia de Controle e Automação. Eu foquei na área de automobilística, que é algo que eu gosto muito, área de robôs, parte de sistemas. Então, fui em alguns museus, tinha até museu do videogame, e foi bem legal. Tem os museus que você tem que acabar indo, os monumentos, né, essenciais, que retratam um pouco do que aconteceu, do Holocausto e a história da Segunda Guerra Mundial para a Alemanha, né? Então, conta um pouquinho da situação histórica, conta também os sofrimentos e a dor que a Alemanha carrega até hoje, que é o Holocausto, e os problemas que decorreram dessa época, né? Então, você vê que há uma dor que eles carregam e isso é frequente em todo monumento, sempre tem isso. Então, tem o Muro de Berlim, que é muito legal, que é algo que eu sempre quis conhecer, que tem um sentido muito triste, né, na visão histórica, mas atualmente ele é uma galeria de arte, então é legal você conhecer, tem um aspecto mais... ver as artes da época que retratam essa diferença e as críticas sociais presentes até a queda do muro, né? Então, bem legal. Tem artes que você reconhece de longe, então foi bem interessante. Dividi novamente nos dias que eu queria, sempre pegava um dia para fazer alguma coisa e ia montando meu dia conforme fosse clima, né? Conforme estava indo a temperatura. Tem parques que você tem que conhecer, então você tem que pegar um dia ensolarado. Então essas coisas eu sempre focava numa situação mais interessante. O terceiro destino, depois de Berlim, foi Amsterdã, que foi algo que eu fiquei muito ansioso, eu sempre quis conhecer também. Não era a primeira coisa que passava na minha cabeça quando eu fui para a Europa, mas quando eu tive a oportunidade de ir para o destino, eu fiquei muito feliz. Os museus, tem o Rijksmuseum, muito interessante, um dos melhores museus da Europa, com certeza. Para mim, os 3 melhores foram o Museu del Prado em Madrid, o Rijksmuseum em Amsterdã e o Louvre em Paris, que também é incrível, mas foi muito interessante. O Rijks é muito completo, é imenso. Tem o museu também do Van Gogh, que foi algo foi o primeiro museu que eu pensei em Amsterdã. Ele é um pouquinho mais difícil, você tem que se planejar para comprar.
E tem o Dani Frank, não consegui ir. Eu tentei comprar com 3 meses de antecedência e nem com 3 meses de antecedência tinha lugar para eu conseguir comprar. Então, é algo que é um pouco triste. Você vai para o destino, você quer conhecer, mas não tinha como. Em Amsterdã, fiquei no WOW, que é uma rede de hostel, como eu já tinha falado anteriormente. Um hostel completo, muito bom. Tinha café da manhã, o café da manhã muito bom. Esse é realmente um café da manhã bom. Eu gostava muito, eu sempre tomava café da manhã e depois só almoçava bem no final da tarde. Quando não tinha no hostel, eu comia croissant, alguma coisa assim, realmente em rede de supermercado, algo que fosse bem mais em conta. Falando um pouco do hostel, ele era meio afastado e eu gostava de andar a pé. Eu não gostava de gastar com transporte público, porque eles são bons, são extremamente rápidos, mas eles são caros. Não é barato. Em Paris eu lembro que era mais barato, era coisa de 2 euros, mas em Amsterdã, qualquer metrô, qualquer trem era 5 euros. Então, se você precisasse ir e voltar, você gastava 10 euros no transporte. E eu não queria gastar isso todo dia. Então, eu andava muito a pé. Muito. Então, eu andava coisa de 20 quilômetros no dia, 19. Mas eu aproveitava muito. Porque, assim, uma coisa é você andar num lugar que você já conhece, tá cansado. Mas, assim, todo dia era uma surpresa. Eu sempre conhecia lugares novos, é super seguro. Ninguém nunca mexeu. E mesmo que alguém mexa, é muito diferente das realidades vivenciadas aqui no Brasil, assim, no que relaciona à segurança. E é bem interessante, assim, os museus, o Museu do Van Gogh é lindo, o Rijks é muito completo, tem um parque muito famoso, que eu esqueci o nome, mas é muito interessante, acho que é Vondelpark, acho que é o nome. Muito legal mesmo, e bem completo. Tem toda a parte gastronômica, que tem os doces muito famosos de Amsterdã, tem as docerias perto dos canais, e algo que eu sempre gostava de fazer. Eu gostava de ficar nos canais, passar um tempo da tarde nos canais. Era um pouco difícil de ver o pôr do sol porque estava se pondo muito tarde, coisa de 10h30, 11 horas, então assim, ficar todo esse tempo esperando. E tem o Distrito Vermelho, né, que é muito legal por causa da rua, é toda a parte cultural, é um tabu pro brasileiro, né, a prostituição e até as drogas, né, a maconha, e lá é totalmente diferente, uma pegada bem mais liberal e algo que a gente constata e vê que é muito interessante, é parte da cultura do lugar, ninguém vê aquilo como algo quebre cultura, é algo que faz parte da cultura deles, é super interessante. Os parques ali na região também, de Amsterdã, são muito legais. Então, assim, todas as atrações turísticas são bem completas e bem interessantes. Tem um museu que eu fui que eu não achei interessante, que era o Museu da Prostituição, só que ele não expunha realmente a prostituição de uma maneira interessante. Era realmente comercial, sabe? Era bem aquela coisa voltada para o turista. E isso eu não achei tão legal. Não era um museu barato, então é um museu que eu não iria. Depois posso mandar a lista de todos os museus que eu fui para ficar um pouco mais completo. Aqui é realmente só para ser uma conversa mais descontraída. E meu último destino, que foi Paris, que foi incrível, era exatamente o que eu queria. E eu fui numa época que eu fui na queda da Bastilha, que é um momento para o francês, principalmente para o parisiense, mais importante do ano. É mais importante que Natal, que Ano Novo, qualquer atração. Que é feriado nacional, não é tão importante quanto a queda da Bastilha para os parisienses. Então, assim, todos os museus ficam de graça. Eu lembro que eu entrei no Louvre de graça, isso que eu ia no dia seguinte. A Torre Eiffel tem queima de fogos, então você vai para a Torre Eiffel e fica assistindo uma queima de fogos de mais de 1 hora. É muito tempo. Depois tem todo um movimento, as pessoas ficam na rua até muito tarde, tem a parte que passa os aviões, toda a parte do exército, é muito legal, tem muita atração. Então eu fui num dia que eu tirei o dia para fazer isso, para realmente curtir o dia da queda da Bastilha, né, como as pessoas faziam lá, os comércios estão fechados, e aproveitar. E foi muito, muito, muito legal. Fui no Louvre 2 vezes, fui no dia da queda da Bastilha e fui no outro dia. É um museu que você tem que levar tempo. Eu gastei acho que 8 ou 9 horas no Louvre. Eu gosto muito da parte histórica e artística, então eu fui em todas as salas, eu queria ver as principais artes. Você não consegue ver tudo mesmo em 8 ou 9 horas você não vê tudo. Você começa a se perder 1 hora, porque é muito grande. E mesmo indo em 2 dias, então o Louvre é algo que você precisa de mais de 2 dias, assim, engraçado, para você digerir tudo aquilo, todo aquele conhecimento. Que relaciona outras atrações turísticas, né? Tem Versalhes, que eu fui, que, nossa, foi muito engraçado ir até lá, porque foi muito perrengue, tava tudo em obra, eu tive que pegar diversos metrôs,
Mas foi muito, muito interessante, porque você tem que se virar, você tem que conversar, você tem que falar francês, alemão, inglês, para conseguir sair daquela situação. Versalhes em si, o palácio é lindo, os jardins, é algo que eu recomendo. Você tem que, se você for para Paris, você tem que ir para Versalhes. É incrível, toda a parte histórica e até com guia. Eu não sou muito fã de guia, que eu acho que ele te prende muito, mas em Versalhes eu recomendaria. É muito legal, ele te passa uma parte artística, uma parte histórica, que às vezes você não consegue perceber. Noções de arquitetura, então bem legal. Sobre o Louvre, como eu já tinha falado, é muito interessante, mas tem muito tempo. Torre Eiffel também tem que ir, é linda a visão de Paris que você tem, é gostoso passar o final da tarde lá, tem algumas coisas para comer e para beber, muito caras, mas muito boas. Tem as docerias de Paris que eu recomendo muito. Essa parte gastronômica era algo que eu sempre deixava uma grana para cada país. Então, em cada país eu fui focando em algumas coisas. Em Paris eu foquei muito nos doces. Eu queria comer em alguns restaurantes também que eu via na internet, que recomendavam comidas típicas de lá. Então foi algo que eu foquei. Eu gostei muito da parte da arquitetura da cidade, o funcionamento do transporte público funciona muito bem, mesmo o metrô sendo velho e sujo comparado aos de São Paulo, o preço é o mais atrativo perto dos outros transportes públicos das outras cidades que eu tinha visitado. E é essencial, Paris é muito grande comparado às outras cidades. Madrid é bem pequena, perto de Paris, Amsterdã é muito pequena, perto de Paris. Berlim é grande, mas você consegue andar bem a pé, mas Paris é muito, muito, muito distante uma coisa das outras. Então era muito legal você usar o metrô para conseguir vivenciar e aproveitar também. Era um investimento para você conseguir aproveitar melhor cada situação. Então foi mais ou menos isso, eu foquei nessa situação. Eu gastei, como eu tinha falado, eu foquei em gastar no máximo 15 mil reais. Eu gastei isso mesmo. Foi um valor um pouquinho... Foi um valor que eu acho que foi um investimento para minha vida. Foi bem legal, eu aprendi em 25 dias muito mais do que eu aprendi em anos estudando, em anos na escola. E você aprende muita coisa, diversas coisas. Você amadurece muito, porque você tem que se virar muito. Em outro idioma, em outro lugar, num lugar que você não conhece ninguém. Acontecem coisas, você tem que se virar, você tem que correr atrás de algumas situações. Toda a parte do aeroporto, eu lembro que eu mandava mensagem para a Adriele e falava, nossa, de novo agora aeroporto. Porque era algo que sempre dava algum probleminha. É algo que sempre ou é a passagem que fica com receio, ou é a mala que está quase no limite máximo de peso, porque também tem um ponto que é a minha bagagem. Eu só fui com bagagem de mão, eu não fui com bagagem despachada, por quê? Como eu estava sozinho, eu fiquei 25 dias e eu falei, vou numa época que é calor, consigo levar algumas peças de roupa, qualquer coisa compro roupa lá, essas roupas mais do dia a dia, e não vou passar frio, vai ser bem tranquilo. Então eu fui com uma mala de mão, ela no máximo 10 quilos, eu fui com algumas companhias aéreas que limitavam, eu fui com uma companhia aérea num voo de Berlim para Amsterdã chamada Transavia, que é uma empresa de baixo custo, mas ela é baixo custo mesmo, e ela não deixava nem 10 quilos, era 9 quilos a mala de mão. Então eu fui com uma mala bem pequena, nos padrões estipulados por todas as companhias aéreas, eu peguei o padrão universal ali, vi que cabia para todas, fui com a mala ilimitada a 9 quilos. Então foi algo que eu também recomendo. Se você vai fazer mochilão, tá sozinho, se você puder só ir com mala de mão é a melhor coisa, porque você não vai ter problema com bagagem extraviada ou com bagagem danificada, que é sempre algo que estressa, sabe? Então eu não queria passar esse estresse, queria curtir a viagem, então foi algo que eu fiz, algo que eu me privei, mas para aproveitar, e eu recomendo, porque eu consegui me virar. Até eu lembro que eu falei com a Adriele falava, não acredito, você foi só com isso. Eu falei, não, deu certo, e realmente deu, só que você não pode trazer líquido, então tem alguns perrengues que você passa, por exemplo, tem rosto que tem shampoo, tem rosto que não tem, então tem rosto que você vai ficar falando com as pessoas, alguém pode me emprestar shampoo? Porque você não vai comprar um frasco de shampoo para jogar fora depois de 2 dias, 3 dias, então você ia se virando, mas a maioria dos hostels tem esse tipo de infraestrutura, sabonete líquido, eles não usam sabonete em barra, né, só sabonete líquido, então tem toda essa parte de higiene, né. Então foi bem interessante, foi uma viagem que me agregou muito, eu conheci a parte histórica e cultural que eu queria muito conhecer, os museus principais, eu hoje me vejo como um apreciador que entende melhor, entende como foi dividido, as fases, a compreensão também dos momentos artísticos vivenciados. Então, foi bem legal. Eu achei que o valor foi um gasto
dentro do que eu estava esperando realmente. O investimento mais caro realmente é a passagem, você tem alguns custos que você às vezes não planeja, que nem é seguro viagem que você tem que fazer. E eu recomendo, para diminuir custo, é hostel, transporte público, andar muito, porque você economiza muito andando, comidas em rua, fast food. Eu lembro que eu pegava muitas dicas da Adriele, voltadas ao fast food, tinha vários cupons de desconto, então você sempre conseguia um cupom. Comi McDonald's, comi tudo que tinha de rede de fast food, Burger King, redes que às vezes não tem no Brasil, né? Algumas tem como KFC, mas outras mais difíceis de encontrar, você encontrava lá e experimentava. Então, todo dia era um fast food novo também, mas claro, também voltado para a parte da gastronomia, que eu sempre deixava um período e datas específicas. Então, acredito que foi uma experiência muito importante. A Dri me ajudou muito. Ela recomendou diversas situações, aplicativos, quais situações eu devia ou não devia fazer, quais custos valiam e não valiam. Por exemplo, eu lembro que algo que eu ficava com muito receio era a internet. Ela falava, olha, eu não gastei e você acha em qualquer lugar. E é verdade, tudo tem Wi-Fi, tudo. Museu tem Wi-Fi, ônibus tem Wi-Fi, metrô tem Wi-Fi. Não o metrô em si, mas a entrada do metrô. Então, assim, sempre que você precisava de alguma coisa de localização, você colocava aonde você tinha que ir e achava. Todo restaurante tem, rede de fast food tem. Então, você sempre encontrava alguma situação. Então, foi uma viagem que, para mim, foi cheia de aprendizados e de conhecimento. Então, desde o conhecimento pessoal até o conhecimento realmente de história. Foi incrível e eu agradeço muito a Adri pelas oportunidades que ela me passou, por algumas coisas que ela falou, ó, evita isso para não ter dor de cabeça, e foi uma experiência maravilhosa. Então, quem tiver essa oportunidade de ir, é um investimento, não é um gasto, porque é algo que você vai ver que retorna para sua vida, sabe? Desde o idioma até essa parte mais voltada realmente para conhecimento. E muda muito mesmo. Acho que é isso, expliquei um pouquinho aí de como foi. O vídeo ficou um pouco grande, mas era mais realmente uma visão completa, explicar mais ou menos o que fazia. Mais um bate-papo também, para tirar algumas dúvidas e explicitar como foi a experiência de cada um. Eu vou deixar também disponível minhas redes sociais, para caso alguém queira perguntar alguma coisa, tenha alguma dúvida, e auxiliar também a Adri a divulgar um pouco do conteúdo que ela fornece e ajudar mais pessoas a ter algumas experiências que mudam a nossa vida. Bom, acho que é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.